Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom podermos mais uma vez nos reunir na presença de Deus e também na companhia de irmãos e irmãs na fé. E assim nos fortalecermos na fé, na esperança e no amor. Eu quero saudar esta comunidade, também aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, também no YouTube, com uma palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Repito, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Que essa vida também seja algo verdadeiro no caminhar da nossa vida, em cada momento da nossa vida. E também nos momentos difíceis que a gente se sinta apacentado, se sinta animado, se sinta fortalecido por Deus, mas também entre os irmãos e irmãs na fé. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Gostaria de, no início desse culto, dizer também da minha alegria, depois de 2 semanas sem estar aqui com vocês, de novo poder estar no domingo. Eu não estive de férias, tive outro compromisso pastoral também, aos domingos, mas durante toda a semana sempre estive até o sábado aqui trabalhando com vocês. Mas também dizer da minha alegria de ver hoje a equipe tão completa de novo, né? Temos os nossos textos sendo projetados, textos bíblicos, hinos, o coro me alegrou quando eu cheguei, que está tão forte hoje, né? Aquela voz saindo assim, né? E a quantidade de pessoas, obrigado, parabéns então também a esse trabalho. Que a gente possa agora, quem sabe a partir de setembro, vir como comunidade com toda a força de novo, deixando a pandemia para trás, né? Deixando as preocupações, as coisas dos tempos passados para trás e retomar com bastante força, com a alegria da renovação também que está vindo a partir de setembro, do mês também da primavera. Convido para nós cantarmos como comunidade agora a canção 320, também vai ser projetada, Senhor, se Tu me chamas. E cantemos isso como um grande coro, com bastante voz, com bastante volume e também ânimo esta canção. 320, Senhor, se Tu me chamas. Senhor, se Tu me chamas, eu quero te ouvir.
Aqui estamos nessa manhã também para ouvir a palavra de Deus e a partir dessa palavra de Deus também nos sentirmos orientados para a nossa vida. Mas também é justo que nós nos aproximemos desse Deus Criador e esse Deus mantenedor da vida e chegarmos a Ele e confessarmos os nossos pecados. Eu convido para quem pudesse colocar um momento em pé. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela vida em abundância que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e por todas as dádivas que sempre de novo recebemos de Ti. Queremos nesta manhã, Senhor, como comunidade, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que como comunidade muitas e muitas vezes falhamos, muitas e muitas vezes nos colocamos dentro dos nossos muros e não agimos com o Teu amor, com a esperança que Tu nos dás e também com a fé fora dos muros de nossa comunidade. Senhor, também queremos reconhecer que muitas vezes individualmente falhamos contigo, quando nós não seguimos os Teus preceitos, os Teus ensinamentos, quando nos deixamos influenciar por este mundo que quer nos tornar cada vez mais egoístas, mais egocêntricos, mais voltados a nós mesmos e não percebendo que somos de forma coletiva, comunidade e filhos e filhas. Bondoso e querido Deus, reconhecemos nesta manhã os nossos pecados e queremos te pedir, Senhor, que possamos sair daqui renovados e fortalecidos a partir desse culto, a partir da Tua palavra, a partir do momento em que também participamos da comunhão do sangue e do corpo de Teu Filho, nosso Senhor. Também queremos te pedir, Senhor, que Tu possas abrir o nosso coração e a nossa mente para que a Tua palavra também possa gerar em nós transformação. Isso que nós te pedimos como Teus filhos e filhas nesta manhã. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos concede o seu perdão. E eu anuncio o perdão dos pecados não em meu nome, mas em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e convido para cantarmos juntos a canção número 97, A Ti, Senhor, que é uma canção baseada no Salmo 25. 93, isso. A gente vê o 93 e diz outra coisa, né? 93, A Ti, Senhor, baseada no Salmo 25. Senhor,
Nós queremos agora ouvir a primeira palavra bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Nós vamos ouvir esta palavra bíblica na voz do Arno, que vai conduzir esta palavra bíblica. E como comunidade eu convido para quem pudesse colocar em pé e assim juntos aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, e a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, não consegue colocar os alicerces, mas pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto ele ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Amém.
Nós queremos ouvir e também acompanhar agora a palavra que está prevista para a mensagem deste 13º domingo após Pentecostes, uma palavra de Paulo a Filemão, capítulo único, versículos 1 a 21. Filemão, versículos 1 a 21. Passo a leitura. Saudação. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem nos dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe dizer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, porque o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na conta dele. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Aqui eu vou só continuar um pouquinho adiante. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. E ele termina com uma saudação. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho,
também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu terminei lendo um pouquinho mais adiante, porque a carta de Filemão é isso que nós acabamos de ouvir e acompanhar. Então vocês podem marcar lá na agenda de vocês o dia em que vocês leram um texto bíblico todo, uma carta toda, porque a carta de Filemão é isso que nós ouvimos. Nós queremos agora assistir um pequeno vídeo. Carta de Paulo para Filemão. Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo. E é, na verdade, a carta mais curta do Novo Testamento. Mas não deixe seu tamanho de enganar. Na verdade, é uma das coisas mais explosivas que Paulo já escreveu. Aqui está a história que podemos juntar a partir de detalhes dentro da carta. Filemão é um cidadão romano bem sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou seguidor de Jesus. Mais tarde, quando Epáfras, colega de Paulo, começou uma comunidade em Jesus em Colossos, Filemão tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Filemão, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Em determinado momento, esses dois tiveram um conflito sério. Onésimo enganou Filemão de alguma forma, talvez tenha sido roubo, ou talvez ele o tenha traído, mas não sabemos exatamente. Mas depois Onésimo fugiu. Eventualmente, Onésimo chegou a Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E no processo, ele se tornou um seguidor de Jesus e em seguida um amado por de Paulo. E assim, Paulo se encontra em uma situação muito difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele pedirá a Filemão não apenas para perdoar Onésimo e receber de volta, mas para tratá-lo como irmão do Messias e não mais como um escravo. Veja como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, louvando Filemão e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele demonstrou a Jesus e ao seu povo. Então, abre o caminho para o seu pedido com essa frase. Peço a Deus que a fé que une vocês na mão faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, pois estamos unidos com Cristo. Agora, a palavra-chave aqui é a parceria, ou em grego, coinonia. Isso significa compartilhamento ou participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntos e compartilham, tornando-se parceiros. Paulo está dizendo que a fidelidade de Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, compartilham juntos o novo amor e a graça de Deus. E para Paulo, essa experiência de economia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia, é algo que você faz nos seus relacionamentos, o que leva Paulo ao seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim Paulo e Onésimo são agora membros da família do Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemão tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado, que Filemão receba Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado do Senhor. Esse é um pedido muito ousado. Sobre as romanas, Filemão tinha todo o direito legal de fugir ou mandar prender Onésimo. E Paulo não está apenas pedindo para perdoar Onésimo, mas para receber de volta seu ex-escravo em Colossos, como um igual social, como um membro da família. Isso é muito mais que gentileza, isso é inédito. É libertar o escravo e depois tratá-lo como um membro da família. Isso perturba o status quo da ordem social romana. Por que Filemão deveria fazer uma coisa dessa? E aqui Paulo faz uma jogada brilhante. Ele lembra a palavra-chave da oração da leitura. Ele diz: se você realmente é meu parceiro, é aquela palavra grega coinonia novamente. Então receberá Onésimo como se ele fosse eu. E se ele te ofendeu ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta e eu pagarei. Nesse sentido, vemos o coração da mensagem do Evangelho de Paulo sendo ensinado. Antes de mais nada, é sobre reconciliação. É como ele disse aos Coríntios. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados das pessoas contra ele. Então, nessa situação, Paulo está se colocando no lugar de Jesus. Ele absorverá as consequências do erro do problema. Ele pagará qualquer custo para poder se reconciliar com o Filemão. Mas a mensagem de Paulo era mais do que um negócio legal, é também sobre economia. Onésimo, Filemão, Paulo são todos iguais perante Deus. Todos compartilham a mesma necessidade de perdão. E assim, diante da cruz, todos são iguais.
o que significa que Filemão e Onésimo não podem mais se relacionar com o mestre e escravo. Eles são membros da família, eles são irmãos de Cristo. Ou, como Paulo disse a Filemão e a toda a igreja de Colossos, na nova família de Deus, as pessoas não são gregas ou judias, nem circuncisas ou incircuncisas, nem estrangeiras ou bárbaras, escravas ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo encerra a carta afirmando a sua confiança de que Filemão fará mais do que disse Paulo. E ele pede para que prepare o quarto de hóspedes, porque quer visitá-lo assim que sair da vida. E então, com algumas orações finais, Paulo encerra a carta. A carta de Paulo para Filemão é poderosa por muitas razões. É a única carta em que Paulo não menciona explicitamente a morte ou ressurreição de Jesus. Isso não é um descuido. Ele não precisa explicar a cruz com palavras, porque está demonstrando isso através de suas ações. Paulo está incorporando aqui o significado da cruz. Ele tornou-se no lugar através do qual Onésimo e Filemão são reconciliados com Deus e depois uns com os outros. Essa carta também nos mostra que as implicações das boas novas sobre Jesus são extremamente pessoais e nunca privadas. O fato de que Filemão e Onésimo serem agora irmãos de Cristo faz com que o seu relacionamento de senhor e escravo seja totalmente irrelevante. A família do povo de Jesus é um lugar onde todos são beneficiados da graça de Deus. É um novo tipo de sociedade, ou uma nova humanidade, como ele a chama na carta aos Colossenses, onde o valor e o status social das pessoas não é definido por raça, gênero, classe social ou econômica. Em Cristo, há simplesmente novos seres humanos que são iguais e compartilham juntos a misericórdia e a cura de Deus através de Jesus. E é isso que se trata a carta de Paulo a Filemão. Bem, eu achei importante a gente dar uma olhada nessa animação, falando um pouco da carta de Paulo a Filemão. Como eu disse no início, é uma pequena, grande carta de Paulo, e endereçada então a apenas uma pessoa, Filemão, um companheiro de trabalho, um companheiro de missão. Possivelmente, anteriormente, Paulo havia convertido esse Filemão e se tornou com certeza alguém importante na igreja de Cristo nosso Senhor. Como eu disse, é uma breve carta, porém uma carta desafiadora. Paulo recomenda que Filemão perdoe Onésimo. Quem é esse Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão que, segundo a carta, havia em outros tempos causado um grande prejuízo para Filemão e também um fugitivo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, a carta não nos deixa claro isso, mas o que acontece é que Onésimo vai em busca de Paulo, que está prisioneiro na cadeia, né? E ali eles começam então a estudar juntos as Escrituras Sagradas, e assim Onésimo se torna também um cristão, ou se converte para o cristianismo. E dessa forma, Onésimo, antigo escravo de Filemão, então acaba se tornando também uma espécie de irmão na fé. E aí Paulo envia esta carta, envia ele de volta para Filemão e recomenda que ele seja recebido de volta. E como era o costume da época, a lei da época, um escravo fugitivo poderia ser preso e enviado de volta ao seu dono. Mas Paulo faz isso de uma maneira diferente. Ele escreve uma espécie de carta de recomendação. Assim como a gente também às vezes recomenda alguém para alguma coisa. Diz, olha, fulano de tal tem uma habilidade para fazer tal serviço, tal afazeres. E aí a outra pessoa se sente mais tranquila em receber aquela pessoa para alguma tarefa. A gente também, muitas vezes, quando precisa procurar um especialista médico, também sempre pede que alguém que já passou por um tratamento diga, olha, tu me recomenda, quem é o teu médico? Ah, meu médico fulano é bom? Sim, é bom, então a gente vai recomendar, ou o médico é recomendado para a gente. Não é assim, doutor? Que muitas vezes se pede isso? Sim. E aí, então, Paulo recomenda
que Filemão receba Onésimo de volta, mas não mais como escravo, mas agora como irmão na fé, ou seja, como parte da família. E Paulo não se esquece de dizer para Filemão que se ele tiver causado uma despesa muito grande, que pode pôr na conta dele, que ele vai ressarcir esse prejuízo que Onésimo causou, pelo carinho, pela amizade, pelo companheirismo agora que eles têm diante do Senhor. Eu duvido que Filemão tenha se preocupado em cobrar isso de Paulo, mas ele se coloca à disposição para pagar esse custo. Eu gostaria de trazer 3 aspectos, ou 3 argumentos que Paulo usa e que também podem ser importantes para a nossa realidade, para a nossa vivência também da fé. Porque nós, muitas e muitas vezes, também temos nas nossas relações pessoas que em algum momento nos causaram algum prejuízo. E não prejuízo apenas financeiro, mas também emocional, e assim por diante. E os 3 argumentos de Paulo são: primeiro, é o seguinte: nas nossas relações precisa se ter o amor de Deus, ou a gente nas nossas relações viver esse amor de Deus. Como eu disse, Paulo poderia ter enviado Onésimo de volta a Filemão, escravo. Quem sabe, quando Filemão recebesse ele de volta, ser castigado porque ele causou dano a Filemão. Mas não. Paulo aproveitou que Onésimo procurou ele lá na prisão, o ensinou, o preparou e o encaminhou para que ele se tornasse irmão na fé, se tornasse alguém, em nossas palavras hoje, do próprio time. E aí o enviou de volta para Filemão. Talvez nós também, se nós agirmos mais com este amor incondicional, não aquele amor que espera de nós alguma coisa de volta, mas aquele amor dedicado verdadeiramente de coração, nós com certeza também transformamos vidas. A segunda, nossa fé perpassa a nossa prática. Ou seja, a nossa fé não é só para nós, ou para nós nos fortalecermos, ou vir aqui e animarmos aos domingos, mas a nossa fé e aquilo que nós aprendemos deve ser levada para o nosso dia a dia. Não só quando os irmãos e as irmãs estão vendo, mas justamente quando não estão vendo. Aceitar um amor, um escravo fugitivo, desafiava também a sociedade da época. E servia assim também como exemplo na sociedade, para que também perdoassem, às vezes transgressões, às vezes erros uns dos outros e também dos escravos. Os escravos, quando cometiam algum erro, eram castigados, eram violentados e assim por diante. E justamente o que Paulo tenta ensinar é que nós precisamos criar novas relações. Também no dia de hoje, também nas nossas relações. Não através de impor as coisas, mas na forma de convencimento, através do amor, do carinho, do jeito e assim por diante. Terceira e última, quem paga a conta do prejuízo? Nós vemos que Paulo se compromete a pagar a despesa que Onésimo causou a Filemão. E o texto da Bíblia destaca isso bem em negrito. Eu, Paulo, pagarei tudo. Mas nós, muitas vezes, também causamos prejuízos uns aos outros. E não é somente
prejuízos financeiros, mas prejuízos emocionais, psicológicos, dos demais diversos. E quem paga a conta disso? Eu me lembro que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E cabe a nós nos perdoarmos, nós nos reconciliarmos. Cristo pagou a dívida dos nossos pecados, dos nossos erros. Cabe a nós mudarmos e vivermos a partir do amor, exercendo reconciliação, exercendo a paz, exercendo boas relações em nossa vida. Querida comunidade, Paulo, tem gente que não gosta dele. Tem algumas coisas que talvez a gente poderia dizer que são um pouco ultrapassadas. Recentemente alguém ainda me disse: eu não gosto muito de Paulo porque ele fala principalmente das mulheres que não devem se manifestar na presença da igreja e assim por diante. São situações da época e a gente pode fazer uma leitura a partir disso diferente, mas ao mesmo tempo Paulo, ele é a vida das primeiras comunidades cristãs. Ele faz as suas viagens missionárias, ele cria comunidades, ele cuida comunidades, ele coloca lideranças nessas comunidades. E mesmo estando lá no presídio, mesmo estando lá na cadeia, ele continua enviando orientação para aquelas comunidades. Ele poderia ficar lá no cantinho dele, mandando carta para as comunidades, pedindo que eles orem por ele, para que ele possa sair de lá. Não, ao contrário, ele envia a carta orientando. E quando ele recebe, então, lá na cadeia, a visita de um fugitivo, Onésimo, um escravo, que aprontou, Paulo percebe que esta é uma oportunidade que lhe aparece para agir, para mostrar que comunidade não se faz só com palavras, só com motivação, só com oração, mas se faz com ação. E possivelmente, creio eu, que ele dedicou um bom tempo preparando esse Onésimo, para que ele pudesse estar pronto para ser reenviado, não somente para Filemão, mas também para as comunidades, e ser ali um líder, alguém que de fato se compromete com as Sagradas Escrituras, alguém que passou por uma situação difícil, estava talvez sendo procurado por um fugitivo e se torna agora um irmão na fé. Eu não tenho dúvida que Filemão recebeu com uma carta de recomendação dessas. Quem não receberia, às vezes, seu opositor ou alguém que nos fez o mal de volta? Quando alguém descreve desta maneira alguém que mesmo que a gente talvez em algum momento não tenha gostado. Caros irmãos, caras irmãs, que essas palavras também nos ajudem a perceber que nós precisamos viver mais o amor nas nossas relações. Que nós também devemos deixar perpassar a fé, não ser algo apenas interior ou apenas para nós, mas demonstrar esses sinais também de mudança no nosso dia a dia, não só aqui dentro das quatro paredes da igreja, mas também lá fora. E também que Jesus na cruz paga os nossos pecados, que a gente possa se sentir aliviado nesta certeza. Sim, às vezes é importante a gente ir até a outra pessoa pedir desculpa
quando a gente errou, quando a gente erra. Mas a gente precisa também se perdoar verdadeiramente. Eu perdoo, mas não me esqueço. Não. A gente precisa trabalhar isso. É uma grande lição que esse texto também nos dá. Perdão, reconciliação, transformação. Que também possamos nos sentir, como Paulo, animados, fortalecidos, motivados a falar desse Jesus, mesmo que a gente esteja numa situação difícil. Mas que a gente também possa se sentir perdoado, assim como Onésimo se sentiu perdoado. E que a gente possa se sentir recomendado pelos demais. Quando a gente às vezes tropeça e não consegue levantar, que uns aos outros possam dar aval, dizendo: olha, esta pessoa é uma pessoa importante, é uma pessoa que fez muito pela comunidade. Que a gente também possa se sentir assim. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma história tão bonita. Essa videozinho vocês podem olhar no grupo do WhatsApp. Quem não conseguiu acompanhar também aqui, às vezes o eco atrapalha um pouquinho, né? Mas podem em casa assistir de novo, está nos grupos de WhatsApp. É uma história muito importante e que nos ensina muito. E tudo isso se resume a uma palavra com 2 letras: fé. Que a gente possa ter esta fé que Paulo, Onésimo e Filemão tiveram, e viver esta fé no nosso dia a dia. Amém. Então convido para nós professarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós queremos agora, em resposta a esta mensagem, cantar também o hino 101. 101, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Nós tivemos no sábado passado um encontro de jovens
aqui na nossa comunidade. Foi um dia muito bonito, começamos às 10 da manhã, fomos até 4 da tarde, teve almoço, teve brincadeiras, foi bem interessante. Tem o vídeo? Sim, já, só um momentinho. E gostaríamos de dizer que uma vez por mês, sempre no último sábado do mês, nós vamos ter uma atividade voltada aos jovens, tá? Então, cuidem disso, enviem, convidem. No final de setembro vai ser a tardinha, né? Isso, a ideia era começar às 18 horas. 18 horas, então vai ser uma programação diferente, então, não vai ser durante o dia. Vamos dar uma assistidinha, ver o que foi esse encontro? Quem se sentiu desafiada naquele dia foi a Mônica, que falou sobre quem é teu próximo, né? E a Seleni veio disfarçada, né? De mendiga, não era tão conhecido por essa turma, né? Então ela veio disfarçada, né? De pessoa estranha, né? Não mendiga, né? Enganou nós também. Enganou o pessoal da comunidade, sim, isso.
E quando vê, os jovens foram lá conversar, serviram um prato de comida para ela, ela ficou o tempo todo disfarçada, né? Só na hora da mensagem, que foi depois do almoço, quem é teu próximo, que ela se revelou, né? Que ela então começaram a reconhecer ela. Bom, foi muito bonito. Viu como eles são rápidos, os jovens? Muito rápido. Não, foi acelerado para não demorar muito, eles não são tão rápidos assim. Mas que eles cansam, a gente que cansa, né? A gente tem que correr bastante com eles, tá? Então, sempre no último sábado do mês, a gente vai sempre divulgar aqui também, né? Ou durante o dia ou à noite. Pensaram à noite, acho que porque vai ter coisa de projeção, né? Vídeo, um filme, alguma coisa assim, né? Na próxima, então por isso é melhor ser à noite, tá? Então, Pastor, isso lembra muito o nosso tempo, né, pastor? Faz tempo, né? Era assim, né? tá certo, mas precisamos fazer esse trabalho. Agora queremos ver se também a gente começa um trabalho com crianças, né? A menos de 10, essa turma é a mais de 10 anos, tá? Acima de 10 anos é no último sábado do mês. E agora a gente vai, quando isso começar a caminhar melhor, então a gente vai se preocupar também com as crianças que são abaixo de 10 anos, então também fazer um trabalho mais intenso com eles. E já em outubro começa com as crianças. Isso, também temos uma atividade para ali. Certo? Mais algum aviso? Mais algum convite? Oásis sempre às quintas, né? Então venham participar. A Oásis também vai começar a fazer trabalhos manuais agora com mais intensidade. Então venham participar. Vamos nos envolver nos grupos de nossa comunidade. Vamos fortalecer, né, cada grupo, cada setor da nossa comunidade. Brechó nas sextas. Gostaríamos de convidar a comunidade para dia 14, na próxima quarta-feira, é o nosso chá binguinho em Mariluz, a comunidade lá de Mariluz, Trindade de Mariluz. Dia 14 de setembro, na quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, chá binguinho. Muito bacana, né? É R$10, daí ganha um chá e ganha uma cartela de bingo. Isso, E tem bastante prêmiozinhos bons. É singelo, mas é uma confraternização que a gente faz. Mais por integração. Uma vez no mês. Legal, obrigado pelo convite, Nina. Então, as nossas ofertas de hoje são ofertas nacionais destinadas para a missão no Sínodo Brasil Central. Oferta de hoje, oferta nacional, e a SLB destina então para a missão no Sínodo Brasil Central. Que Deus abençoe as ofertas e vocês ofertantes. Nós temos os nossos bancos e envelopes para quem quiser fazer uma contribuição para a comunidade Bom Pastor. Enquanto nós nos preparamos para recolhimento das ofertas e também para a ceia, que será logo mais, nós cantamos o 84, Te Agradeço. 84. Gostaria de convidar a comunidade para quem pudesse colocar em pé.
que a gente possa ter agora um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado por essas palavras que nos vieram através do Evangelho, mas também através de Paulo, quando ele escreve sua carta a Filemão, recomendando que Filemão recebesse de volta Onésimo em sua vida, não mais como escravo, mas como irmão na fé. Permita, Senhor, que esta mensagem também seja relevante para nós, para que a gente possa sempre de novo nos acolhermos mutuamente como irmãos na fé e possamos viver este amor intensamente como verdadeiros irmãos na fé. Querido bondoso Deus, rogamos por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Agradecemos pelos dons, pelos talentos disponibilizados, mas também te pedimos, ó Deus, que tu nos fortaleças nos momentos difíceis. Rogamos por aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados. Rogamos por aqueles que vivem em conflitos familiares, perda de emprego, enfim, aqueles que sofrem. Bondoso e querido Deus, rogamos também nesse tempo de eleições, para que o povo brasileiro possa ter a consciência de escolher com bastante cuidado os seus próximos líderes. Querido e bondoso Deus, rogamos pela tua igreja no mundo inteiro, rogamos pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, por esta comunidade, por esta paróquia, pelo anúncio claro e direto da tua palavra. Uma palavra que nos anime para a fé, para a vivência do amor, da esperança e da solidariedade. Permita, Senhor, que o abraço seja um símbolo de unidade e de carinho entre nós. E tudo mais que está em nossa mente, que está em nosso coração, nós queremos entregar diante de Ti, quando juntos oramos, hoje, de mãos dadas, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós havíamos parado com uma prática, mas eu acho que nós já podemos retomá-la. E quem se sentir à vontade, um abraço do seu vizinho do lado esquerdo e do lado que deseja a paz de Cristo a essa pessoa. Retomamos então a instituição da ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também um cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em minha memória. Amém. Vinde, irmãos, vinde, irmãs, sem nenhuma distinção, pois foi o próprio Cristo que se doou a todos nós. Amém. Nós vamos hoje fazer da seguinte maneira: nós vamos fazer aquele círculo aqui
ao redor do altar. Nós vamos tentar dividir em 3 grupos. Primeiro o nosso lado, meu lado esquerdo, depois o lado direito e por último o coro, então. Tá bom? Vinde, está tudo preparado. Pastor, só lembrando que esse texto bacana de Filemão de hoje, ele é o texto bíblico do Castelo Forte de hoje, pessoal. Muito bacana esse texto, né? Sim.
participar da ceia. Alguém gostaria que levasse até no banco? Gostaria de dizer que depois da saída vai fechar chazinho, para a gente permanecer ali um pouco ainda conversando, né? Para a gente poder se integrar como comunidade, né? Obrigado aos que prepararam esse chazinho também para nós depois da saída. Eu acho que não temos mais nenhum aviso. Mais algum aviso, mais algum convite, lembrete? Não? Eu convido para que vocês possam se colocar em pé novamente e ao final desse culto recebam a bênção e o envio que vem de nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz e no amor de Deus e vivam esta paz, este amor na relação com o próximo. Amém. Bom domingo, abençoada semana.